Presta atenção, presta atenção. O Espírito Santo, ele me deixou bem claro que sempre houve divergência de pensamento, de ideia, de entendimento, desde os primórdios, né? Caim discordava de Abel e por aí vai. Mas uma coisa, o Espírito Santo me chamou a atenção. Foi quando Jesus morreu e começou a escola do cristianismo pela porta aberta para os gentios. Quando começa essa era da graça, até se cumprir a plenitude de gentios, até se cumprir o número pleno de gentios salvos, para que a porta da graça se feche por meio do arrebatamento, já nos primórdios já havia problema grave, gravíssimo, de entendimento, de consenso. A admissão dos gentios na nova aliança foi cheia de tensão, gente. Foi cheia de desafio. Trouxe problemas sérios que tinham que ser resolvidos pelas lideranças dos primeiros cristãos. Pedro, Paulo, Tiago, Barnabé, né, os discípulos. Essa admissão de que a era da lei se fechou e a era da graça se abriu, uma porta se fecha para outra abrir, essa admissão, ela foi muito mal interpretada no começo. E Deus, de propósito, não abriu muito os seus lábios para instruir, não. As pessoas que tinham que procurar ler a Sagrada Escritura, procurar orar, clamar, suplicar para pedir alguma luz, a fim de que pudessem, então, compreender tudo o que estava acontecendo no seu tempo, há 2000 anos atrás. Segundo assim, como é que eu posso dizer? Segundo muitos judeus, cristão, tá? A salvação para os gentios só deveria acontecer se eles se submetessem à lei de Moisés, como se ainda estivessem na era da lei. Eles ainda não estavam compreendendo que a porta da lei se fechou e se abriu agora a porta da graça. Eles não estavam. Então eles estavam querendo exigir que os cristãos gentios passassem pelos rituais, né, dos judeus, ou a saber, a circuncisão do prepúcio, né? Essa doutrina nova que os judeus tinham aprendido, inclusive os apóstolos e discípulos, né, consistia que para ter acesso à salvação por crer em Jesus Cristo, né, o crucificado, também tinha que passar pela circuncisão dos judeus. Ou seja, tinha que ser judeu para depois ser cristão. Isso trouxe um problema gravíssimo. Gravíssimo. Porque na era da graça, para os gentios, a salvação é pela fé. Na era da lei, para os judeus, a salvação era por um ritual judaizante de circuncidação na carne. Para os gentios, é pela fé, a circuncidação do coração. Você cortar no coração as coisas do mundo. O desejo concupiscível carnal, o desejo concupiscível dos olhos e a soberba da vida. A vaidade da vida. É você cortar do seu coração, é você circuncidar do seu coração, eliminar do seu coração aquilo que Deus quer que seja eliminado. No judaísmo, Deus queria que fosse eliminado dos judeus a pele do prepúcio. Então, tu é um judeu. Para o gentio,
que é um povo que não é povo de Deus? É uma oliveira jambuzeira, sem valor nenhum. Tudo que Deus quer que seja circuncidado é o coração. Corte do seu coração esse desejo compulsivo carnal por sexo, por masturbação, por site pornô, por adultério, por várias mulheres, vários homens, várias riqueza, vários poder, várias fama, sabe? Várias vaidades. É isso. Deus estava querendo mostrar um diferencial nessa nova aliança. Entendeu? Isso provocou muita confusão. E houve uma grande discussão dos apóstolos de Paulo e Barnabé com os apóstolos de Pedro, os apóstolos de Jesus. Depois de muita confusão, como a gente vê hoje, que as pessoas batem de frente e não entendem, hoje a gente bate de frente, a história se repete. Nós, que fomos chamados por Jesus como Paulo e Barnabé, nós recebemos do Senhor uma coisa que bate de frente com os tradicionais. Paulo recebeu do Senhor algo que batia de frente com os discípulos de Jesus, com os tradicionais. Hoje a gente recebe do Senhor que somos a última geração, estamos em uma geração é só de 80 anos, estamos com 75 anos dela. Hoje a gente recebe do Senhor que podemos, com a nossa devoção, salvar nossos familiares. Deus agir em favor dos nossos familiares por causa da nossa devoção e nos dá Ele, na eternidade, como convidado, como galardão. Hoje, a gente é orientado para o Senhor que a perfuração no braço, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, é uma feitiçaria farmacológica, farmaqueus, mas a maioria bate de frente com nós e diz que é doutrina. Sempre houve a sabatina, sempre houve. Entendeu? Hoje a gente fala que a gente recebe do Senhor que a única oportunidade dos gentios se salvar é no ano aceitável do Senhor, dentro da era da graça, aonde se completa um número pleno de gentios salvos. A partir daí, quem entrou, entrou, quem ficou, ficou, se perdeu para sempre. A gente bate de frente porque as pessoas, não, mas lá na tribulação tem uma multidão que vai ser decapitada. Ei, esquece, Deus revelou aquela multidão de judeus espalhados pelo mundo. É eles que vão ser decapitados. A gente explica, mas bate de frente, a galera bate de frente. A gente explica tanta coisa. Sonho, visão, revelação, tem hora que é Deus que produz, tem hora que é o nosso coração que ama Deus que produz. Entendendo? Aí o povo não entende, não, todo sonho, visão, revelação é palha. E a gente fala, não, é trigo. A gente bate de frente. Entendeu? A gente bate de frente dizendo, tem que acelerar a vinda do Senhor Jesus, tem que amar a vinda do Senhor Jesus. Aí as pessoas, não, de hora ninguém sabe, esquece, relaxa. E prega a prosperidade. Sabe, a gente bate de frente hoje, como batia Paulo e seus discípulos e Pedro e seus discípulos. Saúde. Então, veja bem, eles discutiram muito naquele tempo. Atos dos Apóstolos 15, verso 1 e 2. Entendeu? Discutiram muito naquele tempo. Aí, em Atos 15, verso 28, o que vai ser informado? Que eles resolveram fazer uma reunião. E ali decidiram. E o Espírito Santo atuou para não impor nenhum fardo sobre os gentios. Além dessas coisas indispensáveis. Olha só, na época, abster-se de carne sacrificada aos ídolos. Presta bem atenção. Tá? Do sangue, das carnes dos animais sufocados e das uniões ilegítimas. Ó, tem gente comendo carne sacrificada aos ídolos até hoje,
Só vai lá na Bahia, em outras terras também, sabe que a carne está sendo sacrificada aos ídolos, não deveria comer. A festa de São Cosme e Damião, o cristão, não deve comer. Carne dos animais sufocados, não deve comer. Galinha ao molho pardo, aquele sangue da galinha, não deve comer. Das uniões ilegítimas, não deve ter. Não pode haver união ilegítima. Ficou decidido isso. Ficou resolvida essa questão, no qual ficou chamado como o primeiro concílio da história da igreja. A partir daí, o cristianismo surgia como uma força religiosa que agregava hebreus e gentios. Algo oficial, institucional. Nossa, faltou palavra. Institucionalmente falando, institucional. Isso viria a influenciar a igreja até os tempos atuais. Havendo ainda hoje pessoas que pregam a volta ao judaísmo. Esquece. É a era da graça, não é a era da lei. Você não pode voltar ao judaísmo puro, tendo que observar 603 leis, porque Deus fechou a porta da era da lei e abriu a porta da era da graça. Quando a porta da era da graça fechar, ele abre no intervalo para a era do milênio, no intervalo, que é a tribulação e a grande tribulação, os últimos anos da era da lei para os judeus. Esses sim vão se converter, não vai aceitar a marca da besta e vai ser degolado, decapitado. A multidão deles, é eles. Sabe? Nós sabemos, por grandes historiadores, como Latourelli, escrevendo uma carta para Inácio de Antioquia e outra carta para Tertuliano, que agora aqueles cristãos chamados judaizantes, que veem antagonismo entre o profetismo e a Boa Nova, agora esses judaizantes estão subordinados a uma nova aliança. Então, Inácio de Antioquia vai contrapor a pessoa de Jesus Cristo. Esse judeu que estava se convertendo a Jesus Cristo e que queria que todos os pagãos, todos os gentios circuncidassem o seu prepúcio e não o seu coração, ele vai se contrapor a Jesus Cristo. E o camarada tinha uma influência tamanha, gigantesca, que arrastava a multidão. Você não tem noção. É tipo um Bispo Macedo hoje, um Silas Malafaia, um Marco Policiano, um Abílio Santana, um Abner Ferreira, um Samuel Ferreira. O camarada se opôs, se contrapôs e passou a dizer que não havia
nenhum tipo de vantagem em discutir mais essa fé cristã. E que já tinha ciência, que já tinha problema entre filosofia e fé. E ele disse: já não queremos mais entrar em discussões frívolas. Existe um registro famoso de Latourelle, uma edição feita em 1981, aonde você encontra na página 93, no parágrafo 145, essa fala de Inácio de Antioquia. Isso trouxe uma divisão tão grande, e o cara arrastava a multidão tão grande. Sabe? As verdades de Deus, às vezes, encontram oposição. E além de encontrar oposição, encontra contraposição, narrativas contrárias às verdades de Jesus Cristo. A verdade que estava sendo dita por Jesus acerca dos gentios estava sendo contraposta pelo judeu cristão Inácio de Antioquia. E Jesus elogia tanto o privilégio que os gentios, e estranho aos seguidores da Torá, sabe? Jesus elogia tanto esse privilégio que os gentios iam ter. Na milícia romana daquela época, cada legião era composta de 100 cavaleiros e era chamada de centúria. Seu comandante era chamado de centurião. Um centurião da cidade de Cafarnaum procurou Jesus para pedir cura para um dos seus empregados. Sua fé foi elogiada por Jesus. Ele era gentil e que de pronto o atendeu. Isto vem informar que todo aquele que aceita Jesus, seja de qual parte do mundo for, será salvo. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Não precisou cortar o prepúcio. Ele circuncidou o coração. Cortou da vida dele a vaidade, o pecado, o desejo concupiscivo carnal, o desejo concupiscivo dos olhos, a soberba da vida, o adultério, a prostituição, a bebida forte. Jesus visava com isso incorporar dos pagãos, dos gentios, incorporá-los no corpo de Cristo, onde ele é o cabeça de judeus e dos gentios. A oportunidade do judeu se salvar na era da lei era a observação da lei. Mas na era da graça, na era dos gentios, é por meio da graça oferecida, da instrução oferecida na era da graça. Existem eras. Deus abre porta, Deus fecha a porta. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Fechou a porta dos judeus, aproveita a porta dos gentios. Na era dos judeus, os gentios, se quisesse ser salvo, tinha que circuncidar o prepúcio. Na era dos gentios, os judeus que quisessem ser salvo, tem que circuncidar o coração. Mas falta ainda uma semana para a era dos judeus. Espera fechar a porta da graça para os gentios e aproveita o intervalo, a última semana, para os judeus na área da lei. Circuncida o teu prepúcio. Mas também circuncida o teu coração. No intervalo, será 2 circuncisão. Para os judeus, o prepúcio e o coração. E com essa circuncidação, vão estar disponíveis para degola, para decapitação, a fim de não aceitar a marca da besta.
Gente, isso é muito, muito maravilhoso de se saber. Muito maravilhoso. Eu espero que vocês tenham entendido, em nome de Jesus. Amém.